Oi, gente, paz de Cristo Jesus. Hoje nós vamos estar falando sobre revestimento e santidade. E hoje eu vou estar usando um texto que está no profeta Zacarias, capítulo 3, a partir do versículo 1, que diz assim: E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreenda, ó Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Josué, vestido de veste suja, estava diante do anjo. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: Tirai-lhe as vestes sujas. E Josué disse: Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. Ou seja, aqui o profeta Zacarias, ele teve uma visão com o sumo sacerdote Josué, aonde ele estava recebendo vestimentas novas, né? E o Senhor estava retirando as iniquidades de Josué para colocar vestes novas. E vocês podem ver aqui que no primeiro versículo fala que Satanás se apresentou para lhe opor, para acusar Josué. Então, o que eu venho falar aqui com vocês? Muitas das vezes a gente fala muito de revestimento. Senhor, me dá revestimento, né? Principalmente pentecostal. Vamos guerrear, vamos pisar na cabeça da serpente. Senhor, me revista de autoridade, me dê espada. Só que muitas das vezes, para a gente receber essas vestes celestiais no mundo espiritual, essas vestimentas novas, nós vamos ter que se colocar numa posição de santos para estar recebendo. Vocês podem ver aqui que Satanás se apresentou para lhe opor contra Josué, ou seja, ele apareceu para acusar Josué. Ele estava pronto para acusar, mas o anjo do Senhor falou que o Senhor lhe repreenda. E isso é na nossa vida também. Ele apresenta para nos acusar das nossas iniquidades, do que a gente tem feito de errado. Então, o que eu venho falar com vocês? Que para a gente receber revestimento, nós primeiramente precisamos buscar santidade. Porque não tem como eu receber um novo revestimento, vestes novas de Deus, se eu não tiver uma vida de santidade. E vida de santidade não é ser uma pessoa perfeita que nunca tem um erro, mas é uma pessoa que está sempre disposta a reconhecer, resolver, obedecer a palavra do Senhor, cumprir os mandamentos, fugir das brechas do maligno, das legalidades. Aí aqui no verso 6 e 7 diz assim, do capítulo 3. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos e se observares a minha ordenança, também tu julgarás a casa, também guardarás os meus atos e te darei livre acesso entre os que estão aqui. Ou seja, o Senhor está dando uma ordenança a Josué, falando para ele que se ele obedecesse a palavra do Senhor, né, os atos do Senhor, ele também seria juiz para julgar causas, né, um intercessor. E o que eu aprendo com isso aqui, gente? É que a gente muitas das vezes se prende muito em orações pedindo revestimento. Senhor, me dê revestimento para a guerra, me dê revestimento para isso. Mas o que nós estamos fazendo? Qual é a nossa posição? Qual é a nossa vida? E isso daqui é uma reflexão para mim, né? Para nós, para todos nós como igreja. O que nós estamos fazendo? Porque não tem como o Senhor nos dar revestimento se nós não tivermos uma vida, buscar santidade, uma vida de santidade. Por quê? Satanás, ele está pronto para nos acusar. Então, se você tiver legalidade, se a gente tiver brecha na nossa vida, o que vai adiantar? Nada. Então, muitas das vezes a gente fica, Senhor, me dê revestimento, Senhor, me dê autoridade. Então, a gente só tem autoridade naquilo que a gente vence. Se aquele pecado está me vencendo, eu não vou receber revestimento. É aquele pecado que vai me comprar, que vai me vencer. Então, eu que tenho que vencer o pecado, não ele me vencer. Eu não estou dizendo que santidade é ser uma pessoa que nunca vai ter um erro, né? As pessoas confundem, não. Santidade é quando você decide obedecer, mesmo que aquilo custe a sua carne. Eu erro todos os dias, você erra todos os dias, nós temos falhas todos os dias, mas nós temos que nos esforçar, lutar contra a nossa carne para ter uma vida de santidade. Vocês acham que eu também não luto? Às vezes eu me sinto triste quando eu erro com o Senhor. Eu falo, poxa, hoje eu planejei que eu ia acordar tal horário, que eu ia orar, eu ia me sacrificar naquilo ali. E quando eu fui ver,
eu me ocupei com outras coisas e esqueci de fazer aquilo que eu tinha determinado. E aí eu fico um pouco triste, que eu fico, poxa, Senhor, era para eu ter feito, era para eu ter obedecido naquilo ali. Mas tudo bem, a gente reconhece, pede perdão e segue em frente, para cima, né? Mas a gente tem que se esforçar, lutar contra a nossa carne, porque a nossa carne não quer oração, a nossa carne não quer obediência, a nossa carne quer pecar, a nossa carne quer discutir com os outros, a nossa carne só quer fazer a vontade dela. Mas a gente tem que permitir que o Espírito governe. E como nós vamos fazer isso? Buscando ao Senhor, fugindo da aparência do mal, buscando ser santos. E aí sim, o Senhor vai trazer vestes novas sobre nós. E aí ele vai derramando, a cada limite que a gente ultrapassar, ele vai derramando vestes novas, porque a gente conseguiu vencer a etapa passada. Que essa palavra possa edificar a vida de vocês em nome de Jesus. Que vocês parem para refletir agora o que vocês têm pedido a Deus e o que vocês têm feito para Deus. Assim como eu, Rayane, estou refletindo também, né? Porque eu falho muitas das vezes, você falha muitas das vezes, mas a gente tem que lutar contra a nossa carne. Acordou num dia péssimo, não está conseguindo se concentrar, declara a palavra do Senhor, pega um salmo, abre a Bíblia mesmo sem vontade, mas busque ocupar com as coisas do Senhor. Isso é buscar um caminho de santidade. É mesmo quando a nossa carne não quer, preguiçosa, quer fazer a sua própria vontade, mas a gente não, vou obedecer ao Senhor, vou fazer a vontade do Senhor. E que vocês possam receber essa palavra em nome de Jesus, que seja edificação para a vida de vocês, né? Que para a gente receber revestimento, primeiramente a gente tem que se revestir de santidade. Primeiramente a gente tem que buscar a santidade do Senhor. Rayane, eu vou ser perfeita, mas a gente tem que se esforçar para ser. Também não sou perfeita, estou lutando igual você para melhorar. Tenho muitas falhas, né? A gente tem que vencer, às vezes, a iniquidade da carne, porque às vezes é uma herança que fica no nosso DNA, maldito, né? E a gente tem que pedir a Deus para limpar nosso DNA, para nos purificar, para que a gente não repita as coisas dos nossos antepassados, para que a gente não venha repetir a desobediência dos nossos antepassados, mas viver uma vida santa. E pedir a Deus, Senhor, santifica meu DNA, Senhor, me limpa das iniquidades, limpa meu sangue, limpa minha mente, tira os pensamentos contrários e ali buscar se ocupar com as coisas do Senhor. Que vocês possam ser abençoados e edificados em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.